Boa noite. Boa Mais noite. uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso texto de Gálatas, lá no capítulo 5. Capítulo 5, verso 20. Gálatas capítulo 5, verso 20. Hoje nós vamos trabalhar duas palavras que estão dentro desse verso 20. Vamos trabalhar com a palavra idolatria e com a palavra feitiçaria, tá bom? Então o texto diz assim, Gálatas 5, verso 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Esse é o contexto daquilo que Paulo vem conversando com a igreja da Galácia, tá bom? Ele está mostrando dentro desse contexto um perfil que está relacionado com alguém que não nasceu de novo, que traz uma natureza pecaminosa ainda ativa, muito ativa. Quando você tem um encontro com Jesus, Jesus te concede poder agora, estabelece uma nova vida, você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo passa a governar a sua vida, e a partir deste momento você ganha elementos, poder para combater essa natureza pecaminosa. Então a natureza pecaminosa, ela está relacionada com tudo aquilo que tem lá no Éden, lá na desobediência de Adão, de Eva, aquilo que é chamado como o pecado original. A partir daquele pecado, toda a raça humana, todos os seres humanos foram, de alguma forma, contaminados. Ou foram contaminados, ou, vamos dizer assim, deu um problema na fabricação, então tudo que foi gerado posteriormente veio com defeito de fábrica. Então, quando você chega em Jesus Cristo te restaura, devolvendo agora uma nova vida a você, uma nova condição, poder e graça para você trabalhar. Então hoje eu vou trabalhar esses dois temas que são naturais. Esses temas, eles são naturais dentro de um coração que não tem o Senhor Jesus Cristo. Quando você passa a ter o Senhor Jesus Cristo na sua vida, esses dois elementos, eles continuam ativos aqui. Eles querem uma oportunidade para sair para fora e executar a sua vontade, mas eles continuam aqui, tá bom? Eles não estão, vamos dizer assim, eles estão aqui, mas sobre vigilância constante, para que eles não saiam para fora e estabeleçam algumas coisas. Eu tenho como um exemplo, não sei se você conhece a história do Senhor dos Anéis, o filme ou o livro, não sei se você já assistiu o filme ou se você leu o livro, do Senhor dos Anéis. Dentro desse livro ou deste filme, você tem um personagem, que é o Sméagol. O Sméagol é um personagem fictício e talvez ele é o que eu posso usar como um exemplo que me revela os efeitos nocivos relacionados diretamente com a idolatria. E o Sméagol, ele foi em um momento da vida dele, ele foi um ser, um hobbit perfeito, ele não tinha problema algum. Porém, em um momento da história do Senhor dos Anéis, ele entra em contato com esse anel. Esse anel causa sobre ele um efeito de domínio, de obsessão, de desejos. Ele começa a se relacionar com esse poder que está relacionado ao anel
e tudo aquilo que esse anel representaria no mundo do mal e assim por diante. Então, o anel ele consegue gerar sobre Sméagol um certo poder e ele vai aos poucos dominando o coração de Sméagol até que ele transforma o Sméagol em uma outra criatura, uma criatura terrível, uma criatura assim que tem um problema seríssimo com uma obsessão por esse anel e também uma criatura que é traiçoeira, ela se torna uma criatura má. Então o anel ele consegue transformar Sméagol em um tal de Gollum. Então na história você tem esse ser que vai ali em busca desse anel. Por quê? Porque em um momento da história ele perde esse anel. E a história vai se desenrolar, quem acha esse anel vai ter que ser destruído, porque ele representa todo o poder do mal e assim por diante. Mas a obsessão dele é reconquistar o anel. Então tudo na vida de Sméagol gira em torno deste anel e de reconquistar esse anel. Então ele vai fazer de tudo para recuperar. Então o Sméagol ele representa o que talvez a idolatria represente para todos nós. Porque quando a gente fala de idolatria, a gente tem a idolatria como algo que só está relacionada a um culto ou a uma adoração de uma imagem. Quantos têm essa ideia na mente? Que idolatria, no resumo, é isso. Mas a idolatria, ela tem na sua base a confiança. Toda idolatria nasce a partir de um momento onde você estabelece um relacionamento de confiança. Então, para Sméagol, dentro desse contexto, o anel é algo que muda, que traz um desejo, algo que faz ele se sentir bem. Então, ele tem um relacionamento de confiança. Tudo para ele é esse anel. Então, lá na base desta ideia de idolatria, você tem nessa base a confiança, porque a idolatria ela parte desse princípio que muitas vezes não é observado. É onde você deposita todo o seu coração, onde você deposita toda a sua esperança. É naquilo que você confia, é aquilo que para você tem muito valor. E tudo que toma o teu coração em um determinado momento se torna uma idolatria. Então ele vai nos representar esse coração que deseja, que pulsa por algo, ao ponto dele não perceber em um dado momento, no finalzinho da história, você percebe que ele vai ter uma luta com um outro personagem principal, Frodo, e nesta luta ele recupera o anel. E ao recuperar o anel, ele não percebe que ele está sendo lançado a um abismo. Ele escorrega e cai para dentro de um abismo. Então a cena no filme ela fica muito clara, né? Ele vai caindo e tentando a todo custo segurar o anel. Mas ele não consegue perceber que o anel foi aquilo que gerou a perdição e a desgraça dele. Então a idolatria ela tem esse elo de nos levar a um patamar que às vezes você não percebe que ela está gerando uma desgraça em seu coração. Ela não está te ajudando e ela está gerando uma desgraça em você. E você talvez não percebe. Então, o Sméagol ele não teve dentro da sua história esse momento de analisar como aquilo estava fazendo mal para ele. Então ele não percebia isso. O coração dele estava tão fascinado pelo poder do anel, e aquilo fazia ele se sentir tão bem, que ele não consegue perceber que ele está se transformando em uma outra pessoa e que aquele anel vai ser, no final, a condenação e a desgraça dele. Então eu abro essa nossa noite
com essa ideia. A ênfase desta noite é tocar nesse mundo da idolatria e também neste mundo da feitiçaria. A aula ou a conversa que tivemos anteriormente, ela falou sobre esse mundo e esse contexto dos pecados que estão dentro da região ou da área ligada à sexualidade. Então nós olhamos ali as questões da imoralidade sexual, nós trabalhamos ali com a libertinagem, né? Foi ali todo aquele contexto de lascívios, de desejos, de ações que vão chocar o público, ações imorais, e nós fomos trabalhando todo esse contexto. Hoje eu quero trabalhar esse contexto que liga esse elo ou este mundo do contexto religioso. Então eu poderia definir assim que você tem dentro desse quadro, na semana passada eu até toquei sobre nesse ponto, que você tem dentro de Gálatas 5, nesse ambiente de frutos da natureza pecaminosa, os frutos da carne, você tem ali um ambiente da área sexual, um ambiente da área religiosa que está vinculado à idolatria e à feitiçaria. Você tem também, por exemplo, os pecados que estão relacionados às ordens ou ao contexto social, rixa, rivalidade, facções, estão todos neste ambiente, ira, brigas. E você também tem uma região ou uma área que está relacionada à bebida, a orgias, a festas, esse tipo de coisa. Então você tem todo este mundo dentro desse contexto de Gálatas 5, onde Paulo fala sobre esses frutos desta nossa natureza pecaminosa. Tá bom? A Bíblia, ela também me mostra e nos mostra que esta não é a única seção que aponta ou que fala a respeito deste mundo, deste contexto de obras que estão relacionadas à nossa natureza, ao nosso perfil sem Cristo. Se você quiser depois anotar, eu tenho aqui uma lista para você verificar em casa, depois com calma esses textos. Por exemplo, você tem lá uma lista em 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 10. Essa aí é um grupo de ideias que você tem lá. Depois, por exemplo, você tem em 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao verso 7. Depois, você tem uma terceira galeria, Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Filipenses, capítulo 4, do verso 8 ao verso 9. Colossenses, capítulo 3, do verso 12 ao verso 17. 2 ao 17? 12 ao 17. Depois você tem 1 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Depois, em 1 Timóteo ainda, capítulo 6, verso 4 e ao verso 6. Depois você tem 2 Timóteo, capítulo 3, do 2 ao 4. E por final, você tem Tito, capítulo 3, verso 3. Todos esses ambientes, por que eu estou mostrando e compartilhando com você esse grupo ou essa galeria, ou esse grupo de catálogos que vão falar dos nossos vícios? Para você entender que nós não temos algo definitivo na Escritura. Nós temos Paulo no finalzinho desse trecho de Gálatas, ele vai dizer assim: e coisas que são semelhantes a estas. Então você tem que entender que isso não é o fim. Nós só temos esse. Não, nós temos estes destacado por Paulo no capítulo 5 de Gálatas, como todos esses outros que eu acabei de falar para você, que estão espalhados nos outros ambientes das Escrituras, e qualquer coisa que seja semelhante a qualquer um desses conteúdos.
Então, você pode perceber que na linguagem ou na fala de Paulo, você não tem uma coisa simples. Você tem uma coisa que aflora, que cresce em vários ambientes, e essa natureza, ela vai buscar uma oportunidade. Ela pode até camuflar uma ideia para ela se erguer e falar, eu estou aqui. Então, a nossa natureza humana, sem Cristo, ela é terrível. Ela não é uma coisa fácil de lidar, ela é terrível. Como eu falei para você na semana passada, ela é capaz de fazer coisas do arco da velha, que até o diabo duvida. Que, meu Deus, eu nem precisei, sabe? Ele nem precisou se esforçar, porque a nossa natureza, ela deseja muito fazer tudo o que possa de fazer com êxito para ofender a Deus, para estabelecer o seu trono e a sua vontade e o seu reino. É assim que somos. Então, se Cristo não entrar, se Cristo não governar, se nós não levarmos essa natureza a uma condição de morte, ela vai usar todas as oportunidades possíveis e imagináveis para se levantar e estabelecer o trono dela, o lugar dela. Se ela puder, ela expulsa Jesus do trono. Ela coloca Jesus para fora. Ou ela pode até usar Jesus para o seu próprio benefício. É assim que somos. Por isso que o nosso coração, ele tem que estar em uma constância. Constantemente você tem que estar analisando as intenções do seu coração, do meu coração. Por quê? Porque a nossa natureza não é fácil. Veja só, Jesus, ele não veio consertar a nossa natureza. Porque ela não tem conserto, ele veio dar uma nova vida. Ele não veio ajustar essa natureza. Para Jesus, essa natureza que eu e você carregamos, para ele, a única condição dela é morte. Não tem outra condição, não tem outro meio, não tem como ficar alisando, fazendo carinho nela. Para Jesus, a condição da nossa natureza perante ele é morte, não tem outro assunto. Então, entre ele e a nossa natureza, ele vai falar, olha, eu vivo e ela morre. Ou eu saio da tua vida e ela reina. Você que sabe, você tem que fazer essa escolha. E eu não sei se comentei na aula passada, já não é mais uma questão de poder, de fraqueza, é uma questão de decisão baseada em amor. Não é obrigação, Marcinho falou sobre isso, não é uma obrigação, é uma atitude de amor e uma resposta a tudo aquilo que Cristo fez na cruz por você. Quando você lê o texto de Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, você vai perceber que a mortificação da nossa natureza pecaminosa não é uma ação que Jesus faz. O texto é muito claro que ele diz assim, mortificai. Você é que deve conduzir a sua natureza à morte, em resposta a ele, em amor. Você concede isso a ele. Ele falou, eu já te dei poder, eu já te concedi poder. Agora, cabe a você levar essa tua natureza, esse teu reizinho aí que quer ficar no trono, à morte. Por isso que ele diz, aquele que quer vir após, aquele que quer ser o meu discípulo, aquele que quer ser o meu seguidor, alguém que me segue, meu irmão, toma aí a tua cruz, leva a tua natureza à morte. Por isso que ele vai dizer em outros contextos que aquele que morreu achou a vida. E aquele que tentou preservar a vida morreu.
Então ele está dizendo, se você abre mão da sua vida, se você abre mão da sua natureza pecaminosa, você encontra a vida. Mas se você mantém a sua natureza pecaminosa, você morre. Você não encontra a vida. Então é uma questão de você, no final, escolher e colocar diante dele a sua fraqueza e falar, eu preciso da tua força, eu preciso da tua graça para superar essa minha natureza, esse ponto na minha natureza. Se você for sincero, se você for muito sincero com você mesmo, você vai perceber que existe muita coisa em você e em mim que precisa ser mudada. Mas se você for muito sincero também, você vai ver quantas desculpas você e eu usamos para não morrermos para aquilo. Porque talvez, em algum momento, nós ainda não amamos Jesus ao ponto de abrir mão daquele pecado. Então, é sempre assim. Não existe enquanto eu e você estivermos aqui, nós continuaremos lutando contra essa natureza chamada pecado. Não tem como você escapar. Você só escapa disso quando você morre. Enquanto você não morrer, enquanto você não for levado ao céu para a glória com Cristo, você tem que lutar contra essa sua natureza. Não existe outra, é uma luta. Por isso que quando o Marcinho explanou para vocês, aqui fez uma introdução, contexto, eu coloquei lá na aula dele, é a maior de todas as batalhas. Porque essa, de fato, é a maior de todas as batalhas. É dormir com o inimigo. É jantar com o inimigo, é almoçar com o inimigo. Em 24 horas do seu dia, este inimigo teu está aqui dentro e você carrega ele para onde for. Em uma questão de segundos, ele pode sair para fora e fazer uma desgraça onde ele estiver. De repente, aquele momento em que você se perde, grita com alguém no trânsito, quer pegar o cara porque o cara entrou. O cara entrou na tua frente, cortou na fila da balsa. E você quer pegar Isso é só um exemplo básico para você ver como a nossa natureza é terrível. Ela não é fácil, ela não é brincadeira. Mas o meu propósito aqui, essa noite, é falar sobre essa idolatria. Sobre essa questão ligada à feitiçaria. Tá bom? E essas outras áreas, Marcinho, Fabinho, eu, né, vamos também estar destrinchando essas outras áreas que estão muito, muito, muito próximas de nós e fazem parte do nosso cotidiano, quando fala da nossa relação social, como marido, como esposa, como funcionário, como patrão, como crentes em Jesus Cristo, dentro de uma comunidade, ela afeta todas essas áreas. E se você não amarrar, não crucificar essa bendita, ela destrói tudo que ela pode encontrar pela frente. Então vamos lá, primeiro trechinho aí, idolatria, né? Esse é um termo que, assim, ele foi traduzido e não mudou, não teve mudança. Tanto o texto hebraico como o texto hebraico, o texto grego, eles vão trazer essa ideia e assim não houve assim, variações, né? Você viu que quando nós falamos de imoralidade, você tinha uma porção de coisas dentro daquele contexto da imoralidade, várias sugestões, prostituição, pornografia, várias coisas que cabiam ali dentro. A idolatria, ela não consegue, ela não precisou. Idolatria é algo que você não precisa de muita tradução. Então, eles praticamente transliteraram a palavra, deram um ajuste e ficou idolatria, tá bom?
Então teve muita mudança. Então, vamos dar uma olhadinha na natureza dessa idolatria. Onde está a natureza? O que é idolatria? Se eu perguntar para você, talvez você vai me dizer, como eu já bati de início, que idolatria é um tipo de culto, é um tipo de devoção que você faz a algum tipo de Deus, não é isso? Então tá, o Timothy Keller, ou Tim Keller, ele escreveu um catecismo chamado Catecismo Nova Cidade. É um catecismo muito atual, século 20, 21. E lá na pergunta 17, o Timothy Keller ele vai trabalhar com a questão da idolatria. Ele vai dizer assim, o que é idolatria? Essa é a pergunta dentro do catecismo. O que é idolatria? O catecismo ele é feito de perguntas e respostas, para você treinar a mente, treinar o coração diante daquela verdade. Então, você memoriza o que é e tenta responder a maneira correta diante daquilo. Então, o Keller ele vai dizer assim, que a idolatria é confiar. Presta bem atenção no que ele vai dizer aqui. A idolatria é confiar naquilo que foi criado, ou nas coisas criadas, e não no Criador, para nossa esperança, felicidade, relevância e segurança. Veja só que aqui ele não está tocando somente em um ambiente religioso, ele está ampliando. Ele está mostrando para mim, para você, que idolatria é algo que é criado por nós e não leva em conta o Criador. E nisto que você confia, no caso aqui, confiando em algo que foi criado, você confia porque você tem esperança, coloca ou deposita naquilo algum tipo de esperança, algum tipo de felicidade, relevância, aquilo é relevante para você, ou lhe traz segurança. Se você ampliar isso e conversar com isso de uma forma sincera, você pode perceber que aqui cabe muita coisa que não está dentro de um contexto religioso. Tudo aquilo que é de um mundo criado, que deixa de lado o seu Criador, mas que traz para mim esperança, felicidade, relevância ou segurança, pode se encaixar dentro desse ambiente de idolatria. E aqui eu não vou avançar ainda, mas daqui a um pouco a gente vai chegar lá. Mas você já começa a perceber que idolatria não é só algo relacionado a um culto. Idolatria, eu achei uma outra ideia aqui, é tudo aquilo que toma toda a tua devoção, que toma todo o teu coração. Então, idolatria é algo que você deposita a tua confiança e aquilo toma todo o teu coração, ao ponto de Deus estar do lado de fora, ou ser colocado em segundo plano, ou ser colocado em terceiro, quarto ou quinto plano. Lá você vai deixando Deus de lado ao ponto de você falar assim, não, Deus não tem lugar aqui nesse coração. O que prevalece aqui é a minha habilidade, é a minha segurança financeira e assim por diante. Você pode colocar várias coisas aí dentro. Então a idolatria também é tudo aquilo que toma a tua total devoção. Lembra de Smigol? Smigol ele vive uma devoção àquele anel. Ele é devoto daquele anel. Aquele anel é tudo para ele. Aquele anel tomou o coração dele ao ponto de transformá-lo em um outro ser. Ao ponto de destruir aquilo que era belo nele. Então, a devoção dele é aquele anel. Então, tudo aquilo que toma, que rouba Deus de você, é idolatria. A idolatria é amar qualquer coisa, presta bem atenção. Idolatria é amar qualquer coisa mais do que Jesus Cristo. Qualquer coisa que você coloque acima de Jesus Cristo
é idolatria. Porque aquilo toma o teu lugar de devoção, ou seja, toma o lugar de Cristo na tua devoção, na tua confiança. A Cristo entra em segundo plano. Idolatria é tratar qualquer coisa mais importante do que Jesus na minha ou na sua vida. É algo que seja muito mais importante do que Jesus. Uma vez, um dos meus discipuladores, meus mentores, ele disse para nós como um grupo, ele disse assim: o grande problema da obra de Deus é a obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela pode se tornar maior do que Jesus. E você inverte a coisa. Você quer servir na obra por algum ou qualquer outro motivo que não seja por Jesus. Às vezes você encaixou aquilo e está de vez em quando Jesus já não faz mais parte daquilo. Assim, ela se tornou tão grande, a obra se tornou, o ministério se tornou maior do que o Cristo que te comissionou para aquele ministério. Então eu, por exemplo, como pastor, como um dos pastores, ou auxiliar, ou discipulador, eu não posso deixar com que o que eu faço para o reino, ou no reino, se torne maior que o Senhor deste reino. E às vezes o Cristo que nos comissionou para algo se torna assim um coadjuvante nesse contexto. Ele não se torna o personagem central, ele fica sempre em segundo plano. Porque às vezes a obra se torna maior. Então tudo que se torna maior do que Jesus na nossa vida é idolatria. E não há como você caminhar com Jesus com um coração dividido. Não existe essa possibilidade. Ou ele é dono de tudo, ou ele não é dono de nada. Não tem como você compartilhar. Lembra que na base da natureza relacionada à idolatria, você tem a confiança. A confiança é a base da idolatria. Então, tudo aquilo que você deposita como algo que é confiável para você e aquilo se torna maior do que Jesus, é complicado. Porque você passa a acreditar e confiar naquilo e não acreditar e confiar em Jesus como um todo. Outra coisa que eu posso achar aqui é que eu posso dizer que Deus ou a idolatria para uma pessoa pode ser tudo aquilo que ela dedica o seu tempo, os seus bens, os seus talentos e tudo aquilo a que ela se entrega. Então, idolatria é aquilo que ela deposita todo o seu tempo, todo o seu talento, e ela se entrega para aquilo. Você já escutou aquelas frases? Meu coração está nesse projeto. Já escutaram essa frase? Não. Aonde está o coração? No projeto. E tudo que essa pessoa vai fazer gira em torno desse projeto. Ela se entrega, ela está devota àquilo, ela quer que aquilo aconteça. Ela quer que a banda emplaque um hit que estoure no Brasil e no mundo. Ela quer que o canal dela no YouTube vire, no Instagram, bombe. E às vezes aquilo vai tomando o teu coração, vai tomando o meu coração e vai deixando Jesus de lado. Aquilo vai tomando tudo que você é. Então, a idolatria ela também pode ser isso. É tudo aquilo que você dedica todo o seu tempo. A família pode se tornar uma idolatria?
E aqui eu não digo falta de cuidado. Não estou dizendo que você não deva ter cuidado com os seus. Não é isso. Eu estou dizendo até que ponto esse ambiente familiar se tornou maior do que Jesus. E às vezes a gente não quer confessar isso. Às vezes a gente tem medo de falar que a nossa família se tornou o nosso ambiente de idolatria. Nós estabelecemos um altar de devoção, de entrega à nossa família. Aqui não pode fazer, é uma linha muito tênue, muito fininha, que pode nos confundir às vezes. Mas você tem que ficar atento. Até que ponto o seu filho, a sua esposa, tomou um lugar que não deveria tomar? Até que ponto este relacionamento tomou o lugar de Jesus? Até que ponto isso tudo virou uma devoção, aonde você se entrega, aonde você coloca todos os seus talentos, gasta todo o seu tempo, mas para Cristo você não tem tempo algum, para Cristo não há talento nenhum, para Cristo não há bem algum. Isso também é idolatria. Todas as coisas ele tem que ser Senhor. Por isso que ele disse, e é uma coisa que muitas vezes não notamos ou falamos sem perceber a profundidade daquilo que está sendo dito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é com partes do teu coração, não é com alas do teu coração, não é com pequenas salinhas do teu coração. É com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser, com todas as tuas emoções, tua alma, está tudo envolvido ali. E o teu próximo como a ti mesmo. Então você percebe que quando essas coisas não estão caminhando juntas, onde as coisas tomam um lugar que Cristo não é mais o centro de todas as coisas, é idolatria. Efésios diz que Deus colocou o Cristo como centro de todas as coisas. Efésios capítulo 1. Ele é o centro. Tudo gira em torno dele. E não é ele que tem que girar em torno de todas as tuas coisas estabelecidas. Ele, ou através dele, todas essas coisas têm que ganhar sentido. Mas através dele. Ele não pode ser alguém em segundo plano. Porque ele é o centro de todas as coisas. Quando algum objeto no mundo ocupar um lugar principal do meu e do teu coração, da minha mente ou da tua mente, ou das minhas intenções, esse objeto tornará para mim e para você um ídolo. Porque ele vai tomar o lugar de Deus. Então, qualquer coisa que exista nesse mundo e ela ocupe o lugar do teu coração, dentro do teu coração, ela toma o teu coração, ela toma a tua mente, ela toma as tuas intenções, isso se tornou um ídolo. Entendeu? Tudo que toma o lugar de Deus se torna o teu próprio ídolo. Ah, mas eu não sou católico, então, viu? Você não precisa ser um católico, você não precisa ser qualquer outra ramificação idólatra. Você não precisa. Talvez existam católicos não devotos, com um coração entregue a Cristo. Porque não é sobre, é o que toma o nosso coração. Não é sobre aquilo que ajoelhamos. É sobre o que tomou o lugar de Deus no seu coração. Então você pode até falar, mas eu não sou como eles.
e ser mais idólatra do que essas pessoas. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado para que o nosso coração não seja tomado por alguma coisa que seja maior do que Deus. O Deus é tudo em nós, ou Ele não é nada em nós. Ele não tem como, Ele não divide isso. Então, idolatria sempre vai ser tudo aquilo que você confia, que toma o teu coração e coloca Deus em segundo plano. Qualquer coisa. Aí você pode investigar o teu coração e falar, qual é a área do meu coração? E você tem que ser sincero. Para fazer essa análise fria, você tem que ser sincero e corajoso. Tem um hino antigo que diz, tudo entregarei. É isso? Tudo entregarei a ti, Jesus. Tudo entregarei. Então, tudo que tornou o meu e o teu ídolo tem que ser entregue a Ele. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo, Jesus. Mas isso se tornou um ídolo. Jesus, eu percebi que isso está tomando meu coração, isso está sendo maior do que tudo no meu coração. Entendeu? Essa maquininha, né? Essa maquininha aqui, ela pode se tornar o nosso ídolo. Ela pode tomar o nosso coração. Essa pequena maquininha cheia de tecnologias que nos dá acesso a várias coisas, ela pode ser rei do nosso coração. Então, tudo que toma o lugar, o tempo, os talentos, a mente, pode ser idolatria. Terceiro, vamos dar uma olhadinha na evolução desse contexto de idolatria também no ambiente religioso e depois chegando no final de um contexto, de um conceito mais moderno. Vamos abrir lá Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 19. Até o verso 21. Romanos 1, verso 19, até o verso 21. Porquanto, verso 19, o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio, ou desde o início do mundo, desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, aqui homens são seres humanos, tá bom? São, por este motivo, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então aqui eu tenho praticamente a gênese da idolatria. E Paulo fala que eu tenho um contexto onde eu olho para a natureza, onde eu olho para esse mundo que foi criado, e esse mundo que foi criado, ele está testemunhando que existe um Deus e está testemunhando a sua divindade.
Porém, o nosso coração, ele é vamos dizer assim, em teologia a gente usa uma expressão chamada depravado, mas não um depravado de imoralidade assim, ele é tão corrompido, acho que a melhor palavra é essa. Ele é tão corrompido que ele, eu lembro que eu falei para você, ele é capaz de pegar algo que existe em Deus e transformar em algo ruim, em algo mal. Então esses homens, eles conseguem virar o jogo e fazer com que aquilo que era belo, criado por Deus, fosse agora o seu objeto de culto, mas deixando Deus de lado, colocando Deus de lado. Então esses homens, eles conseguem transformar a glória de Deus em uma coisa estranha e não o glorificam. João Calvino disse que o coração do homem é como uma fábrica de produzir ídolos. O homem, ele consegue construir algo e colocar este algo no lugar de Deus. Então veja, você sai de um ambiente que não existe, você olha esse ambiente e neste ambiente que não existe divindade alguma, você começa a olhar a força ou as ações da natureza, o vento, a água, o fogo, essas coisas, e você começa a olhar esses elementos e começa a colocar nesses elementos um tipo de divindade, ou dar para esses elementos um tipo de divindade. Isso acompanhou o homem ali no início, após a queda. Esse homem começa a olhar os elementos que estão ao seu redor e ele começa a produzir os seus próprios ídolos. Então eles começam a olhar o seu ambiente, a sua natureza, e começam a dizer que porque há uma enchente no rio e um rio acaba invadindo o seu terreno de plantação, acaba destruindo todo aquele cultivo ali que você vinha produzindo, aquela plantação, aquele esforço todo, de repente a água invadiu, foi destruindo tudo aquilo, porque a maré encheu. Aí o homem olhou para aquilo e falou: Deus das águas está nervoso. Aí ele constrói na sua própria mente, por meio da sua própria mente, um tótem, uma estátua, uma imagem, e diz que aquilo é o Deus das águas. E ele passa agora a oferecer a esse Deus das águas, para que esse Deus não fique irado com ele, um culto, uma adoração, uma devoção. E assim vai surgindo essa questão, ou dentro desse contexto religioso, a idolatria, como um culto, como adoração, onde você vai se colocando, vai devotando a sua vida, vai abrindo o seu coração para outro tipo de Deus, que é um Deus que você, ou eu, ou qualquer ser humano, criou. Você vê que loucura? A Bíblia traz muitos exemplos a respeito disso. Mas a primeira coisa que Deus vai fazer dentro dos mandamentos é o quê? Não farás imagens a respeito de mim. Ah, mas como é? Não, eu sou assim. Assim como? Assim. Sem cor, você não sabe a minha cor, você não sabe se eu sou grande, se eu sou pequeno, você não sabe você não sente o meu cheiro, você não sabe a cor do meu cabelo, você não sabe que tipo de arma eu tenho, você não tem nada. Então você não pode fazer nenhum tipo de imagem. Veja que o povo judeu, ele está num ambiente que é cercado por povos que estabeleceram totens e cultos a esses totens, e olham para esse povo judeu e falam: mas cadê o teu Deus? O nosso Deus está ali. Lembra aquelas estátuas da Dagon, aqueles deuses Baal? Você tem lá no Antigo Testamento esses deuses sendo revelados, essas divindades sendo reveladas, e o povo judeu não tem nada. O máximo que tem é um tabernáculo,
onde uma fumaça desce ali e acabou. Eles não têm outro tipo de imagens, eles não podem dizer isso é o meu Deus, aquilo é o meu Deus. E é assim que a idolatria vai surgindo no ambiente religioso, no contexto bíblico, e vai chegar lá em Paulo, vai chegar lá em Roma, e vai passando de povos, chegou até nós hoje. Então você vê que vários contextos religiosos ainda trabalham com esse conceito de idolatria, esse conceito de culto, de devoção. Isso ainda existe, isso aí está entre nós, e isso tudo é produzido por nossa natureza pecaminosa. Por isso que Paulo fala que um dos problemas foi não reconhecer a divindade. Foi não reconhecer os atributos de Deus que a natureza estava demonstrando, estava mostrando, estava revelando, estava evidenciando. Então esse é um contexto religioso. Mas veja só que interessante. Quando você abre o texto de Mateus, verso 24, abre aí para mim, por favor. Mateus 6, verso 24. O que você encontra nesse ambiente aí? Alguém pode ler? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A Mamon. Você sabe o que significa isso aí? Riquezas. Você não pode servir a Deus e também as riquezas. Então veja só que interessante que a riqueza, ela também pode se tornar um objeto de idolatria. Por isso que eu falo para você que idolatria, na sua base, está a confiança. Porque a riqueza, ela não é um ser, é algo que você produz, com o seu esforço, com o seu trabalho, com a sua dedicação, não é isso? Mas ela pode tomar um lugar de culto, aonde você vive para produzir mais riqueza, e vai vivendo, vai colocando todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua devoção para produzir mais riqueza, porque a riqueza ela te traz, de alguma forma, uma certa segurança. Você confia que ao produzir mais riqueza, você terá mais segurança, mais oportunidades. E não é mentira. Isso é verdade. Se você tem um poder aquisitivo melhor, você tem melhores oportunidades médicas, melhores tratamentos, você tem um melhor carro, o prédio, o apartamento localizado em um melhor bairro. Você tem isso. Mas o que Jesus está dizendo é que isso, em algum momento, se você não tomar cuidado, o problema não é ser rico. O problema é quando a riqueza se torna um tipo de Deus para você. E quando ela passa a dividir aquilo que está dentro do seu coração com Deus, Jesus falou, olha, você não tem condições de manter isso. Ou você vai servir um, ou você vai servir o outro. E alguém nesta relação vai sair aborrecido. Você pode produzir riquezas. Você pode ter o melhor trabalho. Você pode se empenhar para ser bem-sucedido. Desde que isso não tome o lugar de Deus. Aí Jesus vai mais para frente e vai falar, olha, vocês não fiquem preocupados com isso. Vocês devem estar preocupados que é Deus que supre toda a necessidade de você. O lírio em campo, e os pássaros. Ele começa a falar, não plantam, não regam, mas crescem, se alimentam. Então Deus cuidará de você
ao ponto de te priorizar as suas necessidades. Mas não permita, não deixe com que as riquezas tomem o lugar dele. E se nós aplicarmos isso no contexto contemporâneo hoje, ser bem-sucedido é a alma do negócio. Tudo hoje gira em torno de sermos muito bem-sucedidos. Temos que ter o canal que emplaca, temos que ter a música que tem que virar sucesso, temos que ser o primeiro dentro da equipe, ainda que isso signifique passar por cima dos outros, ser desonesto em alguns momentos para chegar no topo. Então, todos esses contextos estão trabalhando com essa ideia de idolatria. Então, a riqueza, ela pode sim tomar conta do nosso coração, ao ponto de colocar Deus de lado, ao ponto de fazer com que Deus não faça parte deste ambiente e a riqueza se torne o nosso maior lugar de segurança. Seguro estou porque tenho dinheiro no bolso. Então temos que tomar muito cuidado com isso, porque Jesus diz, não tem como dividir. Lembrando que o problema não é a riqueza. O problema é quando você faz da riqueza o seu altar e deposita nela toda a sua confiança. Lembra do grande celeiro? O homem que abastece o seu celeiro, ele consegue encher o seu celeiro, e de repente vem a morte para ele. Aí diz Jesus, do que adiantou ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adiantou ter toda aquela riqueza? O que ela mudou? Então, Jesus é o maior bem que eu e você podemos ter. Jesus é o maior bem, o bem mais precioso que temos. E ele tem que ser o nosso lugar de segurança. Se você deposita o teu coração em qualquer outra circunstância e confia nisso, e não confia em Jesus, eu peço a você que volte, se arrependa e fale, Jesus, me perdoa por ter feito destas coisas o meu lugar seguro. Que tu seja, a partir de hoje, o meu lugar seguro. E é engraçado que isso movimenta muita coisa. Talvez você e eu estamos em um lugar, dentro de uma empresa, e aquilo é a nossa segurança. Às vezes, um emprego é a nossa segurança. E às vezes Deus olha e fala, cara, ele está confiando mais no emprego, ela está confiando mais nesse emprego do que está confiando em mim. Ela não entende que é eu que dou o ar que ela respira para ir a este emprego, para realizar ali o seu trabalho. Mas ela está tão focada, ele está tão focado e tão seguro nisso, que não existe espaço para que eu seja a segurança dele. Para que eu seja a segurança dela. Então, peraí, vou dar uma chacoalhada na árvore, vou puxar o tapetinho dela, o tapetinho dele, deixar um tempinho eles dependendo de mim. Para que ele entenda, para que ela entenda que sou eu o lugar de segurança dele ou dela. Entende? Sim. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10.
1 Timóteo 6, verso 10. Esse eu acho que todo mundo conhece, né? Bem famosinho. Veja só, quando eu estou falando de idolatria relacionada a riquezas, a fortunas, esse tipo de coisa, eu sempre estou ressaltando o quê? Que ela não é um problema, e é esse texto que mostra que isso não é um problema. Veja só, o problema não está no dia, nunca esteve. O problema é o amor que você deposita nele, a devoção que você faz a ele, o coração que você emprega nele. É nisso que está o problema. 6:10. Porque o amor do dinheiro, ou essa fascinação pelo dinheiro, por ter esse dinheiro, por, sabe, essa gana, essa ganância, o amor a ele é a raiz de todos os males. E alguns, veja só, alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Veja só que interessante. O amor ao dinheiro, essa devoção ao dinheiro, essa devoção à riqueza, ela tem a capacidade de desviar o nosso coração. E não somente isso, ela tem a capacidade de trazer tormentos e dores para a nossa vida. Esse amor, esse desejo pelo dinheiro, é que é a raiz do problema. É isso que Jesus está dizendo em Mateus 6. Não tem como relacionar essas duas coisas, Deus, dinheiro, no mesmo lugar, recebendo a mesma devoção, a mesma confiança. Não tem como. Não fecha. A conta não fecha. E Deus não permite que feche. Ou é Ele tudo, ou é nada. Então o problema nunca foi sermos ricos. O problema nunca foi em morarmos nos melhores ambientes. O problema nunca foi termos os melhores carros. Isso nunca foi o problema. O problema é a devoção e a confiança que você deposita nisso. Entendeu a diferença? Vamos lá. Colossenses 3, verso 5. Isso parece que não tem nada a ver com idolatria, né? 3, verso 5, da Epístola de Paulo aos Colossenses. Isso até parece que não tem nada a ver com idolatria, né? Mas isso tem tudo a ver com idolatria. Porque idolatria é tudo aquilo que toma o meu e o teu coração, ao ponto de Deus ser a segunda pessoa nessa relação. O amor ao dinheiro, ao ser bem-sucedido, às vezes faz um pai de família virar dias e dias num trabalho, sair às 5 da manhã, retornar às 10 da noite, não ter um relacionamento adequado com o filho, com a esposa, com mãe, com pai. Ele vive em torno daquilo, aquilo recebe toda a devoção dele. Aquilo faz com que ele não tenha um tempo de qualidade com os filhos, com a esposa, com amigos. Ele vive para o trabalho, construindo uma riqueza que ele almeja que nesta riqueza ele encontre segurança. De repente, tudo cai, como um castelo de areia banhado por uma água um pouco mais forte. Aquilo rui, aquilo some em questão de instantes.
Então eu tenho que sempre notar onde está o teu e o meu coração. Colossenses 3, verso 5, o que está escrito aí? Mortificai, pois, o vosso membro que estão sobre a terra, a impureza, a imoralidade sexual, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. A avareza é o quê? Idolatria. Interessante, né? O que tem a ver isso com culto? O que a avareza tem a ver com devoção religiosa? Tudo. A avareza é idolatria. Mas aqui você tem que entender o que é idolatria e o que Paulo está dizendo com isso. O que é avareza para você? Talvez a avareza para mim e para você seja sinônimo de não cooperarmos com alguém tendo dinheiro, não é isso? Ele não compra aquela camisa porque ele é mão de vaca, ele não quer gastar o dinheiro dele. Ele não compra o bolo porque ele não quer gastar o dinheiro com aquilo. Não é assim que a gente fala? Ele anda com aquela blusa surrada, aquela calça surrada porque ele é um mão de vaca, ele é um avarento, não é assim que a gente fala? Mas veja só como, se nós não entendermos os princípios, ou o texto, ou a palavra dentro do contexto bíblico, a gente se perde um pouco, porque a gente só tem uma ideia mais popular nossa. Mas Paulo está dizendo assim, que esse termo significa tirar vantagem de alguém. Então, avarento também é aquela pessoa que consegue manipular a situação para conseguir algum tipo de lucro. Então, ele cria uma situação para extrair do outro alguma coisa que vai beneficiar ele. Mudou a figura, não mudou? Sabe aquela intenção, aquela segunda intenção que tu vai falar, vou criar aquela situação para que eu me dê bem. Avareza. Ela também está relacionada a dinheiro, mas também a essa manipulação para você se dar bem dentro daquela situação. Então a palavra avarento não só fala de dinheiro, mas ela também fala de uma manipulação, onde você também pode extrair algum benefício de alguém que também pode estar relacionado ao dinheiro. Isso é idolatria, porque é o cuidado com si só. E usando o outro para o teu próprio benefício, egoísmo. Então a natureza da avareza é o próprio egoísmo. É você no centro de todas as coisas. O que mais? Essa palavrinha ela pode motivar todo tipo de ganância. Por exemplo, esse termo, essa palavrinha que Paulo usa aqui para a avareza, ela poderia ser traduzida também como aproveitar-se de. Então, aproveitar-se de alguém é idolatria. Viu como muda? Tirar proveito de alguém é idolatria. Explorar alguém é idolatria. Tudo isso cabe dentro desse termo que foi traduzido nas nossas Bíblias em língua portuguesa como avareza. Então, qualquer coisa, qualquer ambiente que tu manipule uma situação para tu se dar bem, para tirar proveito daquilo, isso pode ser idolatria. Você quer estar no centro. E quando você deseja estar no centro, isso é egoísmo, isso é idolatria. Ok? Conseguiu captar que idolatria não é só uma questão religiosa. Não é só uma questão de você se colocar diante de uma estátua, diante de uma imagem e prestar a ela algum tipo de devoção. Quando você analisa o
contexto bíblico e aprofunda a ideia dentro desse contexto bíblico, você vê que a avareza, que riqueza, que qualquer coisa que tome o centro de tudo e neste centro de Jesus não esteja, isto é idolatria. Aí você pode colocar trabalho, carro, moto, esposa, cachorro, papagaio, periquito, você coloca o que você quiser aí dentro. Se está no centro e Cristo não está lá, é idolatria. Sem sombra de dúvida. Qualquer coisa que receba a tua total devoção, o teu tempo, que toma o teu coração, é idolatria. Segunda palavra. Essa palavrinha é farmaqueia. Da onde vem a palavra farmácia. Então a palavrinha farmaqueia aí, ela foi traduzida nas nossas versões de língua portuguesa como feitiçaria ou superstição. Então a farmácia, lidar com drogas, a manipulação de elementos químicos para se criar alguma coisa. Então essa é a ideia, onde você com algum elemento químico, algum elemento da natureza, uma folha, lembra aqueles caldeirões das bruxas nos filmes, dos desenhos? Vou colocar aqui a asa do morcego. Tá rindo por quê, Jaque? O cabelo de não sei quem, aí joga dentro do caldeirão, aí bum, sai aquela fumaça, aquela explosão. O que está acontecendo ali? Farmácia. A alquimia ali, a manipulação daqueles elementos para um fim, para criar ali um tipo de veneno, uma porção, para fazer com que uma pessoa seja controlada e assim por diante. Está tudo dentro desse ambiente. Então, quando Paulo fala sobre feitiçaria, sobre superstições, ele tem em mente esses elementos que vão ser manipulados para uma finalidade de culto, para uma finalidade de transe. Isso está muito ligado ao contexto daquele ambiente que Paulo está. Os templos daquele ambiente, eles estão sempre associando um tipo de bebida que é manipulada para que aquela pessoa que vai prestar o culto àquele Deus, aquela deusa, ele entre em algum tipo de transe, ele fique fora daquele ambiente terreno, entre naquele ambiente espiritual, ou dentro daquela alucinação gerada por um tipo de química que é fabricada por algum especialista, um mago, um bruxo, um pajé, entendeu? Ele vai dando dentro desses contextos aquele líquido, aquela bebida, a pessoa vai bebendo, ele vai entrando naquele transe, aquela coisa, ele começa a ver os duendes, ele começa a ver os cavalos voando um lado, então ele vai começar a alucinar, e aquilo faz parte do culto. Aquilo é um elemento principal do culto. Esse transe, essa coisa de você ficar fora de si, apagar, tipo assim, apagou, recebeu aquele apagão. Isso é muito culto do primeiro século. Muito, 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 muito. Então é sobre isso que o Paulo está falando. Então essa manipulação de ingredientes que está relacionado a tudo isso, ela poderia ser administrada, por exemplo, essa palavra ela vai entrar, por exemplo, num ambiente de preparo químico, preparo de algum tipo de poção para aliviar dor, para curar sintomas de uma doença. Então a farmácia estava ligada a isso também. Assim, um bruxo, um pajé, alguém que esteja ali liderando os médicos daquele período.
Eles vão manipulando plantas, algum tipo de líquido, alguma casca da árvore, vão até que eles consigam aliviar a dor, fazer com que aquele sintoma suma. Então eles vão manipulando esses elementos naturais. Esse é o primeiro ambiente. O segundo ambiente, ele está ligado a produzir, por exemplo, veneno. Você manipula, a farmácia manipulando ali veneno, os elementos naturais para criar uma poção, um veneno que mate, ou seja, conduzido para matar determinada pessoa. Então esse é o segundo ambiente. O terceiro ambiente é o ambiente religioso, que está ligado à idolatria, à bruxaria e à feitiçaria. Por isso que Paulo coloca essas duas coisas, idolatria, feitiçaria, tudo junto, porque isso tudo era muito comum dentro daquele ambiente religioso. Então, hoje, por exemplo, quando você dá um salto para o século XXI, existem algum grupo ou grupos que trabalham com isso? Sim. Wicca são os bruxos modernos. Alguém já ouviu falar? Wicca é um grupo de bruxos modernos. Eles têm lá todo um elemento de natureza, criam porções e assim por diante. Eu tenho uma prima que casou dentro desse ambiente, com todo o ritual, com o mestre dos magos lá, para abençoar a união do casal, mas ela foi toda feita, eu não participei nem minha esposa, mas ela foi toda feita, desenhada dentro desse contexto ritualístico de bruxaria Wicca. Aqui, agora, hoje, desse século XXI, são os bruxos modernos. Ah, não foi de vestido? Oi? Ah, não foi de vestido? Não. Vai. Ah, não sabe. Foi com a Vai foi de toda vermelha, caracterizada, filha. com uma adega, com uma taça, com um lance lá que eu não imagino nem o que seja. Eles vão caracterizar, né? Cada caracterizado. Tinha o caldeirão, filho. Não, Eu não cheguei a ver. não chega tanto, porque eles usam os 4 elementos da natureza. Entendeu? Segunda coisa, por exemplo, cultos que envolvem elementos químicos para criar a alucinação. Por exemplo, nós temos o Santo Daime. O culto ao Santo Daime. Ayahuasca. Que é uma bebida onde o pessoal toma e entra num transe. Isso é século XXI. Culto famosíssimo. Inclusive Que é tem um chá de aqui. cipó lá. Na Amazônia, você para, os caras batem um cipózinho lá, mete lá numa fervura, toma aquele tom e entra na outra dimensão. Ali pro lado da Rio Santos, tem uma galerinha que toma, porque tem... Tá gravando um professor que trabalha comigo, que ele vai tomar. Pode denunciar aí o cara. Não trabalho com nomes. Isso, não dê nomes aos bois. Mas isso para você entender que a nossa natureza, sem Cristo, ela continua no século XXI executando atividades que estão lá desde o Éden. Só mudou o tempo e algumas situações. E não é escondido. Mas a essência está lá, continua lá. É a mesma, não mudou. Você, por exemplo, tem a Quimbanda, não tem? Que é uma das ramificações do culto espírita, afro, esse tipo de coisa. Mas você viu que está lá no centro disso aí? Por exemplo, dentro da Quimbanda você tem um ritual de magia, você tem rituais de feitiçarias. Dentro do ambiente da Quimbanda, século XXI. Nós estamos falando de magia, nós estamos falando de rituais de feitiçarias. Isso é a nossa natureza pecaminosa descontrolada. Sem a ação de Deus, sem o Deus brecando. Candomblé
Tem ou não tem? Ritos. Banho de ervas. Você tem lá oferendas, não tem oferendas? Oh, Você não tem os trabalhos que são levados nas esquinas para você ver no poste aquela propaganda, traga a pessoa amada em 3 dias. Não tem? A propagandazinha dos pobres. Encontrarei o número, como entra em contato aqui com esse número, eu trago, eu resgato, eu trago de volta a pessoa amada em questão de dias. Eu tenho uma experiência com um candomblé, não sei se eu já falei isso aqui ou não, mas o meu pai chapava o globo. Era um alcoólatra assim, pesado. E eu tenho um tio que começou a se envolver com candomblé e pai, aquela coisa toda. E ele passou lá em casa, né? Minha mãe crente toda a vida. Eu e meu pai avacalhados. Mas minha mãe ali, na fezinha dela, orando por nós. Meu tio passou a mão no meu pai, ele falou, olha, hoje eu vou levar esse cara lá no centro, ele vai vir melhor e coisa e tal. Ele levou meu pai, depois trouxe e vou fazer um trabalho para ele vai parar de beber. Rapaz, a semana foi pior. Bebeu mais. Aí Deus falou assim, ó, entra tudo que é demônio que bebe nele, aí que essa semana ele vai rachar, ele vai rachar o corpo. E meu pai aquela semana bebeu muito. Meu pai era punk na bebida. Só que passou a semana, meu tio voltou no centro e falou para a mãe do centro, mãe, é o seguinte, o cara lá tá pior. Eu fiz toda a oferenda, eu trouxe tudo que vocês me pediram, nós ofertamos, era para ele estar melhor, ele está pior. Aí a mãe de santo disse para o meu tio assim, eu não tenho condições de trabalhar com ele em nenhuma situação. Porque enquanto aquela mulher do livro preto estiver orando por ele, eu não tenho autoridade para tocar na vida dele. Aí meu tio, passado um tempo, largou o candomblé. Hoje ele é crente em Cristo Jesus. amém. Mas para você ver que ainda hoje você tem esse tipo de oferta para curar, para melhorar, para atacar a vida de alguém, para destruir a vida de alguém. Ainda hoje existem coisas, mas aqui eu também vejo uma coisa interessante. Nessa experiência, o poder da oração e o cuidado de Deus. Entendeu? Então continue orando. Não pare. Essa pessoa está coberta com as suas orações. Mesmo que naquela semana tenha sido a semana funk. Os pajés, ou a pagelância, que é o mundo dos pajés, você tem dentro desse contexto dos pajés esses rituais, esse mundo espiritual, essas coisas que estão relacionadas a todo tipo de magia, tá bom? Concluo aqui com você. Veja só, e essa é uma ideia que o Keller traz. Tim Keller, ele trabalha essa coisa e eu achei muito interessante porque ela cabe aqui. Veja só o que ele diz para a gente finalizar. O pecado não é apenas fazer coisas ruins. Então, você sempre associa pecado a algo que seja muito ruim. Aí Tim Keller ele vai dizer uma coisa diferente. Ele vai dizer assim, o pecado não é só a coisa ruim. O pecado é transformar coisas boas em coisas primordiais. Já mudou. É você fazer de coisas boas, coisas primordiais que tomam o teu coração. Esse contexto, ele está falando num contexto da idolatria. Ele está dizendo assim, isso arruína a tua alma, destrói a tua comunidade e, por fim, desonra o teu Deus. Então, o pecado não é só fazer o mal, é pegar aquilo que é bom e transformar isso na coisa primordial da tua vida
ao ponto que aquilo te roube a glória que só pertence a Deus. Que tire Deus do centro. Então, idolatria é tudo isso e mais um pouco. É tirar Deus do centro. É depositar toda a tua confiança em algo criado, como o Caleb falou. É depositar toda a tua confiança ou colocar alguma coisa acima de Deus. Amém? Deus os abençoe. Vamos orar?